Eu sou Nana Moraes, fotógrafa e diretora do Retrato Espaço Cultural. Venho aqui me juntar ao grupo a fim de fomentar o debate sobre preservação e memória de nossos arquivos fotográficos. Eu sou Emílio Luiz de São Paulo, tenho um arquivo com minhas fotos há 50 anos. Entre os temas principais destaca-se fotos de espetáculo, ou seja, teatro, balé e música, e etnofotografia, principalmente as obras de Antônio Filho, Kazuo Ono e Balé Estágio. O meu sonho é que esse arquivo seja preservado por algum instituto ou fundação para que os pesquisadores e entidades possam ter acesso ao material. Do meu acervo, a parte que requer mais atenção e cuidado é a parte referente à produção dos anos 80 e 90, que corre o risco de perda em função das condições de guarda não adequadas tecnicamente. E penso que o ideal seria algum projeto, algum programa para que alguma instituição, alguma entidade possa receber esse material para uma gestão, para evitar a perda de documentos que são, alguns pelo menos, são exclusivos, né? Sou Canhoaiacé, da aldeia Itequipá, Chavante, de Mato Grosso. Documento os costumes e rituais do meu povo desde 2000, para mostrar e conservar nossa cultura para os não indígenas e futuras gerações chavantes. Guardo minhas fotos e vídeo em um HD externo, mas não tem cópia, aqui é quente e tem poeira. Faço esse trabalho porque meu avô apoia me ensinou que ninguém respeita aquilo que não conhece. Meu nome é Sérgio Silva, sou fotógrafo, atuo como fotojornalista, também tenho um trabalho voltado para a documentação de luta e resistência dos movimentos urbanos na cidade de São Paulo. Então, nesse sentido, acredito que o meu trabalho e a fotografia em si tem uma relevância extremamente importante para guardar a memória do tempo no qual nós vivemos. Olá, meu nome é Marcela Bonfim, fotógrafa em Rondônia, na Amazônia Negra. Bom, sobre os acervos, o que eu posso dizer é que meus acervos, pequena parte, 10%, ele é impresso, né? E tem materiais orgânicos, como a madeira, são reservados e preservados em locais inadequados, né? Por conta de falta de recurso. A maior parte é resguardada em nuvens, HDs também, acredito que não seja das melhores formas possíveis que a gente, né, que a gente consegue manter. Que também a gente tem muita dificuldade em preservar, mas estão preservados em caixas, com sílica, enfim. É assim que a gente tenta preservar o nosso material. Olá pessoal, eu sou Juvenal Pereira. Então, esse sou eu. E aqui é o sistema que eu faço de fotografar, de reproduzir as fotos. Eu inventei essa maquininha aqui, ó, que é um scanner que não só daqueles sistemas caros, então é uma coisa simples. A essência do meu trabalho é em cima do bruto humano em relação ao negro, ao branco, ao mestiço, ou o que for, né? Tem uma pedra, tem uma fantasia, tem um céu azul. Eu estou trabalhando sempre com esses elementos de contingências que eles podem se harmonizar. Sou Evelyn Ruman, faço uma fotografia documental interventiva. Os atores sociais com os quais eu trabalho, travestis, trans, mulheres negras, mulheres em situação de risco social, mulheres de manicômios. Todos esses rostos e corpos, todo esse trabalho que eu realizo há 30 anos, sim, é importante como patrimônio histórico e como memória. Meu nome é Silas Paula, sou diretor do Museu da Imagem do Som do Ceará. A produção do museu representa uma faceta crucial na preservação da cultura e história local, funcionando como um elo entre o passado e o presente. A produção do MIS, portanto, é mais do que um mero acervo. É um registro vivo que reflete a memória coletiva e as identidades do povo cearense. Meu nome na fotografia é Vani Stein, tenho 82 anos, fui repórter fotográfico, tenho um arquivo histórico que está fora do mercado.
Fotografei o terremoto da Guatemala em 76, a Revolução Sandinista em 79 e tenho também personalidades políticas e artistas. Meu nome é Luciana, sou de Florianópolis. Eu acho fundamental pensar em acervos e é uma oportunidade de olhar para a sua própria história, não é? Olhar para o que já foi produzido e fazer uma releitura desses trabalhos de modo a organizá-los. Meu nome é Ana Sabiá. Qual que é o meu sonho em relação ao meu arquivo fotográfico? Acho que tem a ver com a preservação, tem a ver com a difusão dele para além desse lugar, né? No momento em que a gente tem tanta perda, né, de documento, tantas informações construídas de maneiras errôneas, ter um arquivo preservado com seus dados catalogados e acessível para a população, acessível para além dessa geração, acho que é um sonho de todos os artistas que fazem um trabalho em imagem. Bom, então, seguindo com a segunda mesa do dia, né? Mesa 2, Educar o Olhar para a Preservação, está voltada para debater, né, a formação de fotógrafos e gestores de arquivos para organização e preservação de fotografias, né? Desmistificar os processos de organização de acervos e consolidar referências na difusão de material de apoio. Bom, então aqui com nós, né, aqui a primeira, a Laís de Almeida, que é diretora de projetos na Fundação Nacional das Artes, a Funarte, é gestora de projetos e políticas públicas. Aqui é o Centro Marcos Issa, que vai estar na mediação, ele é fotojornalista e bibliotecário, trabalhou nos jornais e revistas, é fundador da agência e banco de imagens Argus Foto. Ele também é especialista em digitalização e organização de acervos digitais para fotógrafos e museus. E ali na outra ponta, a Denise Kremer, que é pesquisadora iconográfica, fotógrafa e curadora, membro do IPTC, né, que é o The International Press Telecommunications Council, e administradora do DANS, que depois ela também compartilha com nós. Ela é pós-graduada em fotografia e mídia e em design de produtos digitais. A gente agradece pelo fato dos três terem aceitado o convite. A fala começa com Marcos e depois a gente segue com Denise e com Laís. Bom debate a todos. Boa tarde, todo mundo. Como vamos? Tudo bem? Vamos lá? Agradeço Laís, agradeço Denise estarem aqui para a gente falar um pouco de educação. Por que educação? Porque eu não acredito em nenhum processo do dar o peixe. Eu acredito no ensinar a pescar. Então, acho que o fotógrafo tem que aprender um pouco a cuidar do próprio acervo. É muita coisa, a tarefa é muito árdua, é muita coisa a ser feita, e não vai chegar alguém lá de uma instituição para cuidar do nosso acervo. Até pode acontecer pontualmente de uma instituição cuidar do nosso acervo, mas a real é que se cada um não fizer a sua parte, cada fotógrafo não cuidar dos seus arquivos, não vai dar, não vai rolar, a gente vai perder muita coisa. Salva uma outra e perde muitas outras. E aí vamos falar um pouco desses cuidados. A Laís vai falar um pouco do que a Funarte está fazendo em termos de educação, os cadernos técnicos, etc. E a Denise vai falar um pouco do trabalho dela como iconógrafa, pesquisadora, que trabalhou com o IPTC. Alguém sabe? Quem nunca ouviu falar em IPTC? Quem não sabe o que é o IPTC? Tá. O IPTC é uma categoria de metadados. O que são metadados? São informações sobre os arquivos, sobre as fotos. A Denise vai explicar melhor um pouquinho o IPTC. Quando eu trabalhei no Jornal Globo, um dia, a gente, na época do filme,
A gente fazia assim, chegava da rua, pegava um envelope, colocava teu nome, a data e o assunto, tinha que descrever o que tinha naquelas fotos, botando o nome das pessoas, enfim, uma descrição boa. E ninguém fazia isso. Na real, o fotógrafo metia o nome dele, a data e uma identificação muito tosca, quando tinha uma identificação. Aí um dia, o editor de fotografia do jornal falou assim: a partir de hoje, os filmes que chegarem sem informação vão ser jogados no lixo. Ninguém acreditou, obviamente, que o cara ia fazer isso. Até quando chegar no meio da tarde, assim, a gente olhou, tinha uma lata de lixo até a borda assim, de filmes jogados fora. Todo o material do dia ele jogou fora. Aí foi um desespero dos fotógrafos, foi revirando o lixo, catando seus filmes para poder identificar. Foi uma coisa assim, como a gente, como fotógrafo, recebia às vezes umas sobras de material que não foi editado no jornal. Aí eu pego uma sobra de coisas que eu fiz e tem uma identificação assim, vôlei de praia. Beleza. Daí eu olho as fotos e falo, caramba, eu acho que esse cara é o Bernard. Lembra do Bernardo, que dava aquele saque Jornada nas Estrelas? Eu acho que... Porque eu não tinha identificação nenhuma. E a foto sem identificação é lixo. Ou é quase lixo, pelo menos. Então a gente tem que aprender a trabalhar isso, aprender a identificar. E na fotografia digital, na fotografia física, você tinha ali, atrás da foto, você podia escrever uma informação, né? Isso é metadado também. Por que a gente está discutindo a fotografia aqui? O acervo. Porque nos 200 anos da fotografia físico-química, até mais ou menos o ano 2000, foram produzidos cerca de 200 bilhões de fotos. Então, toda a história da fotografia físico-química falam em 200 bilhões de fotos. Hoje em dia, são produzidas mais de 5 bilhões de fotos por dia. Dá mais ou menos quase 2 trilhões por ano. Por ano. Em 200 anos foram feitas 200 bilhões e agora por ano são 2 trilhões. Então, onde a gente vai chegar? Como é que a gente arruma isso? Como é que a gente cuida disso? Quem é que vai olhar essas fotos? Não vai. A grande maioria vai para o lixo. No máximo, ela passou por uma rede social, foi compartilhada e imediatamente desapareceu do... Então, assim, e como é que você encontra uma foto dessa no meio de milhões de fotos? Digamos, um fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Como é que eu encontro uma foto digital se a minha produção hoje é 20 vezes maior do que a produção da época do filme? Na época do filme, a gente tem um banco de... Eu tenho um banco de imagens, a Argos Foto, a gente contratou bibliotecários para irem lá organizar esse material. Então tem lá as gavetas de aço, aí você vai por tema, por assunto, dá uma futucada lá, você encontra as fotos. Porque os bibliotecários organizaram para mim. Só que agora, na era digital, o fotógrafo, ele é o laboratorista, ele é o bibliotecário, ele é o tudo. Ele é tudo. Então a gente tem que aprender a organizar o nosso acervo. E se o fotógrafo não fizer isso, da hora que ele está descarregando o cartão em diante, começando na hora que ele está descarregando o cartão, vai ser muito difícil depois olhar para trás e falar assim, agora eu tenho 1 milhão de fotos para fazer, para cuidar. Eu dei cursos para fotógrafos de casamento. Os caras vão fazer um casamento hoje e fazem 8 mil fotos numa noite. É uma coisa impensável na época do filme. Né? O cara não precisa nem carregar tanto filme assim. E como é que se edita isso? Às vezes a edição desse material vai demorar mais do que o casamento. Né? O casamento acaba antes. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a editar para começar aqui na cabeça, na hora de clicar. E depois temos que ter métodos, temos que ter fluxo de trabalho para poder terminar o trabalho e começar outro. E guardar, e encontrar esse material depois. E a única maneira de encontrar a fotografia digital é através de metadado. Esse slide aqui foi uma ideia do Milar, que, aliás, tem 2 ausências hoje aqui no grupo que organizou o seminário. Uma é o Milar, que não pôde vir por questão de saúde, e o Ed Vigiani, que também não veio porque está com dengue. Tadinho. Hã? Também saúde, Então, isso aí foi uma ideia do Milar e eu fiz essa foto. Quando a gente olha a foto do lado de cá, não sei se é direita ou esquerda, que eu estou na minha direita, à esquerda de vocês,
uma caixa de sapato que todo mundo deve ter em casa, lá na terceira gaveta da estante, lá uma caixa similar a essa, com as fotografias antigas da família. Esse material corre menos riscos, apesar de pessimamente guardado, pessimamente acondicionado, do que essas fotos aqui que tem 15, 10, 20 anos. A fotografia digital, o primeiro celular com câmera nasceu em 2001. 2001. Então, estou falando que a fotografia digital, embora eu tenha visto câmera digital em 92, lá no Globo e tal, a fotografia digital começou lá pelo ano 2000. Assim, começou a ser popular. As pessoas puderam comprar a primeira câmera, uma Mavic, que era com disquete, não sei o quê, lá da virada do século para agora. Então, a fotografia digital tem 20 e poucos anos. E a gente faz por dia hoje essa monstruosidade de fotos. Então, a gente tem que aprender a como lidar com esses arquivos digitais. E é isso que a Denise vai ajudar a ensinar a gente aqui. O IPTC, que ela vai falar melhor do que eu, ele nasceu nos anos 60 ainda para cuidar de arquivos físicos. E depois ele foi incorporado para dentro da foto. Você sabe o que é isso aqui? Ninguém reconhece isso? Isso é uma fotografia de uma borboleta. Não dá para ver? Então, a fotografia digital é assim. Só que aí alguém descobriu que aquele IPTC, que era uma fichinha catalográfica que identificava as fotos físicas dos anos 60, 70, 80, ele podia ser incorporado à fotografia digital. Então, dentro do arquivo onde dá a imagem, tem um espaço para um cabeçalho de texto. E esse texto é o IPTC, por exemplo, entre outros. Mas é o IPTC, onde estão todas as informações que a gente escreve sobre as fotos. E quando era uma foto física, o cara escrevia lápis ali atrás da foto, pequenininho, a data, o nome de quem estava ali. Agora você pode botar muito mais informação. E o legal disso é que na hora de buscar essa foto, você faz uma busca pelo computador por uma palavra-chave, por um termo qualquer que está escrito dentro da foto, ou você cruza, põe mais de um termo, e você encontra a foto em segundos. Uma vez eu vi uma palestra de um cara, já estou encerrando, hein? Eu vi uma palestra de um cara que ele falava que fotografia digital, como é que a gente organiza a fotografia digital? A maioria continua organizando como a gente organizava a foto física. Cria lá uma pastinha por ano, por assunto, ok, não está errado isso. Mas o cara falou, a gente pode guardar as fotos digitais todas numa única pasta. Eu falei, como assim, cara, tá maluco? Tudo? Mas guardar 100 mil fotos, 200 mil fotos numa única pasta? E pode, porque você encontra essa foto, não é navegando através de pastinhas. Pode ser também assim, mas a maneira mais fácil de encontrar uma foto digital é fazendo uma busca por metadado, pelas informações que estão inseridas dentro da foto. O metadado vai embutido na foto. E quando você manda essa foto para alguém, a informação viaja junto. Então, é a melhor maneira. Então, a gente tem que aprender a usar metadado. Senão, a gente não vai conseguir ter um acervo minimamente organizado. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Vou passar a palavra para a Denise. Olá, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo a presença, ao SESC e ao Marcos, os organizadores. E eu estou muito emocionada de estar hoje aqui, porque eu reencontrei aqui professores da minha vida inteira, da pós-graduação, de oficina da Três Rios, de festival de inverno de Ouro Preto. Então, é uma coisa muito gostosa, né? A gente vê aí uma trajetória. Bom, obrigada. Eu trabalho com pesquisa iconográfica, basicamente para o mercado editorial já há quase 30 anos, né? Então, procurando fotografias, obras de arte, quadrinhos, qualquer suporte visual. Eu comecei, a primeira editora onde eu trabalhei, eu queria contar um pouquinho para vocês verem de onde é que veio essa minha relação com o metadado, né? A primeira editora onde eu trabalhei, a gente ainda recebia os envelopes com papel, com a ampliação em papel, com os cromos, né? Vinha lá do correio, a gente tinha que dar baixa em todo o material. E aí, isso era a década de 90, eu perguntei, não tem nada digital aqui nessa editora? Falaram, tem naquele último armário ali embaixo tem uns CDs. E aí eu fui procurar, achei esses CDs e comecei a pôr, né, um a um ali, e comecei a pensar, como que eu posso procurar todos os CDs de uma vez, né? Rastrear todas essas imagens. Então, começou um pouco aí a minha história com metadado digital.
Aqui eu coloquei algumas questões do dia a dia que o iconógrafo, enfim, outras pessoas podem se deparar, que é como achar uma imagem. A gente é muito em biblioteca, hoje em dia a gente é tudo online, né? Como saber o crédito de uma imagem? Pode ser que você receba no e-mail, pode ser que esteja na página onde você pesquisou, pode ser que esteja dentro da imagem. Como saber os demais dados, onde foi feita aquela imagem, a data, e como dar consistência para essa informação. Isso é muito relevante, quer dizer, o Marcos fotografou lá, fez download e indexou pelo Lightroom, aí eu estou na editora, abro pelo PhotoStation. Aí a pessoa que vai fazer o design da página usa o InDesign. E como é que a gente garante que toda essa informação vai chegar no produto final, a grafia correta do nome do Marcos, né? Então, o que são metadados? São dados que servem para caracterizar outros dados. No caso aqui, a gente está falando de dados que caracterizam fotos, né? Eu coloquei 2 exemplos aí. Do lado esquerdo, a gente tem uma foto da Reuters aberta pelo Photoshop, com o file info, as informações do arquivo abertas na tela. Então, vocês vão ver aí a autoria e a descrição, com local e data. Esse é um metadado que está embutido na imagem, tá? Então, se eu mandar o arquivo, aquela informação vai junto. Do lado direito, tem um exemplo da Brasiliana Fotográfica, que também tem metadados completos, como vocês podem ver aí no destaque em vermelho, mas se eu fizer um download dessa imagem, ela não contém dentro dela esses metadados, tá? Eu trouxe uma pesquisa aqui, que eu acho interessante para a gente entrar mais nessa questão do metadado. Eu só separei 2 pontos da pesquisa, uma pesquisa longa, está disponível online. O slide esquerdo, foi feita uma pesquisa consultando 23 agências de notícia da Europa e Estados Unidos, rastreando as imagens do site se tinham metadados embutidos ou não. Simplesmente 40% apaga todo o metadado. Todo o metadado. Então, assim, é impressionante um ponto desse. No slide da direita, foi uma pergunta que foi feita para fotógrafos profissionais, como que eles protegem as suas fotos de pirataria? E 82% respondeu que inserindo metadado nas imagens. Depois, em segundo lugar, vem publicando online o arquivo menor ou comprimido, depois marca d'água visível e assim por diante, até não publicar na web nada, né? Essa pesquisa vale consultar. A Imatag é uma empresa francesa que trabalha, sobretudo, com marca digital invisível, tá? Depois, na hora das perguntas, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Bom, o que é o IPTC? É um órgão internacional. Deixa eu puxar um pouquinho. É um órgão internacional sem fins lucrativos, de padrões técnicos para a indústria da notícia e da mídia, né? Tem um site, é um site super completo, que tem muita referência técnica e vale a pena ser consultado. O material é público, tá? Visa promover padrões interoperáveis e melhores práticas. Essa palavra interoperáveis é muito importante na minha apresentação hoje. Se vocês saírem com isso em mente, já acho que fiz minha parte. E o IPTC definiu, na década de 90, o seu padrão de metadados de fotos, tá? Não é o único que existe, mas é o mais importante para a fotografia. Essa foto aí foi o nosso último encontro dos membros. O IPTC tem encontros de membros e tem muita coisa disponível para o público em geral. Tem muita conferência já gravada que vocês podem consultar, é bem interessante. Um pouquinho da história do IPTC, foi fundado em 65 por uma associação de agências de notícias europeias, americanas e da África também. Isso era uma informação legal. Recebeu o apoio do governo, esse é um comunicado oficial, falando da importância de padronização e reconhecendo a dificuldade dos jornalistas em transmitir histórias e fotos, né? Então, falando um pouquinho da importância do governo apoiar e cuidar. E essa é uma notícia, né, em 67, da primeira transmissão de uma página inteira de um jornal que foi de Londres até a Costa Rica,
em 15 minutos. Então, foi mais de 80 mil quilômetros em 15 minutos, o que era muito rápido. A gente pensa hoje, para a gente, é um absurdo de tempo, né? O IPTC tem mais ou menos 75 a 80 membros no mundo inteiro, entre empresas, que podem ser empresas consolidadas ou startups, e membros individuais, que é o meu caso. Começou com agências de notícia, que vocês podem ver aí a maioria, né? Mas hoje em dia tem empresas de tecnologia de muito peso, como o Google e a Adobe, e empresas de DAN, como a Photoware, que é de gerenciamento de ativos digitais. Tá? Na América Latina toda, a gente não tem nenhuma empresa participando do IPTC, o que é uma pena. Seria bem bacana se a gente pudesse ter alguma instituição participando. O IPTC é responsável por padronização não só de metadado de foto, mas de metadado de vídeo. Tem um grupo que trabalha com metadado específico para esporte, porque é uma área muito grande mundialmente, assim. Então, tem um grupo inteiro que trabalha com isso. Tem um grupo agora de inteligência artificial e tem uma coisa interessante que é os padrões históricos. Então, por exemplo, um padrão antigo técnico de leitura de foto que já ninguém adota mais, ele fica arquivado no IPTC. Então, se vocês pegarem um arquivo digital que os softwares agora não leem, vocês conseguem, por exemplo, recuperar o IPTC 7901 ou o IEM Format. O IEM ainda é usado, né? Mas, enfim, é um padrão que já está ficando para trás. Retomando, então, um pouquinho a definição do que é metadado de foto IPTC. A gente tem nos arquivos digitais a informação que já vem automática do aparelho que produziu, que isso chama EXIF, tá? Então, é o modelo e a marca da câmera, a velocidade de abertura, enfim, orientação e tal. E os dados IPTC, que são dados descritivos e de direitos. Então, isso é importante ter em mente, que eles são descritivos, de direitos, e eles são imputados pelo usuário. Pode ser feito de uma maneira automatizada, mas ele tem que ser imputado. Tá? O IPTC, atualmente, estamos com 62 campos. Tá? É muita coisa. Então, são 2 grandes grupos, o IPTC Core, que são, enfim, os principais campos, como o autor, a linha de crédito, a descrição, palavra-chave, instruções de uso e tal. E o Extension, que são outros campos que vieram depois e que aprofundam, muitas vezes, assim, se tem uma marca retratada, se tem uma pessoa retratada, você ainda tem vários campos que podem contemplar aquilo. Uma pergunta que o IPTC recebe muito. Bom, qual é o mínimo que eu preciso preencher? Porque ninguém tem tempo nem dinheiro de ficar preenchendo 62 campos. Então, esse também é assim, se vocês saírem pensando em interoperabilidade nisso, estou feliz. Né? O preenchimento mínimo são 4 campos de IPTC, que são chamados dos 4 Cs em inglês. Então, descrição ou legenda, autor, proprietário dos direitos de reprodução, ou texto ou notas de direito autoral. Conforme o software, o nome muda, tá, gente? Por isso que eu também coloquei o código do lado. A linha de crédito, que é muito importante. E, em quinto lugar, a data, que muitas vezes ela já vem no EXIF, automaticamente. Mas, se não vier automaticamente, é importante a gente imputar isso. Tá? Dá para consultar todos os detalhes de preenchimento no site do IPTC. Tem todo o descritivo técnico e de como preencher cada um dos campos. Tá? Eu fiz uma print aí, selecionando um exemplo do mínimo necessário, para ficar bem claro aí do que estamos falando. Por isso, a data aparece 2 vezes ali, porque eu coloquei o EXIF e o IPTC. Tá? Eu não vou falar dos 62 campos, porque a gente não tem tempo, e também não sei o quão relevante seria isso. Mas eu vou falar dos campos mais recentes e mais importantes. Em 2021, foi até por conta disso que eu fui parar no IPTC, eu estava trabalhando numa editora que fazia muito material acessível. Então, tinha que ter descrição de imagem para o aluno que tem dificuldade visual. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente vai descrever uma imagem a uma? Né? A gente já tem lá a descrição que vem no metadado, como que? E comecei a estudar um pouco. E aí eu descobri que naquele ano o IPTC estava definindo os 2 campos para acessibilidade. Então, aquele encontro, né? A gente fica feliz que outra pessoa também está
pensando e vendo aquilo. E aí eu comecei a participar do IPTC nesse momento. Então, são 2 campos. Eu pus um exemplo aí do Word, que, enfim, um software que todo mundo usa, e que vocês podem ver, quando você insere uma imagem, ele puxa uma tag, uma legendinha ali, com o texto alternativo, que é esse texto acessível, tá? Vale avisar que, assim, os browsers, os softwares, ainda não leem. Então, é um processo. O IPTC tem todo esse processo de falar com a indústria. Então, assim, é uma relação muito próxima dos produtores, dos desenvolvedores dos softwares e do IPTC, para olha, a gente já definiu, usa isso aqui, né? É muito importante. Outro ponto, outro campo bem recente que é muito importante é a mineração de dados. Todo mundo sabe, né, que a inteligência artificial está aí, está gerando imagens, e a grande questão que fica é, bom, aonde a inteligência artificial está indo buscar informação para gerar uma imagem nova? Ela consulta outras imagens que já existem na web, né? Então, se usar o Midjourney ou outra plataforma, vai consultar. Então, o IPTC definiu um campo novo que você pode especificar se você permite que tua imagem seja minerada, se você não permite, ou se você permite só para indexação, por exemplo, do Google, né? Se permite para machine learning, e também tem toda uma especificação aí detalhada, que eu não vou entrar agora, mas que no site vocês podem ver, tá? Eu até peguei uma print de um software que eu nem uso normalmente, porque o que eu uso, assim, ainda eles estão instalando esse campo, né? Outro campo importante, que na verdade já existia, mas foi atualizado, é o tipo de fonte digital, que também tinha negativo, positivo, a composição feita digital, e agora envolve aí treinado por algoritmo, gerado por inteligência artificial, uma série de termos também super relevantes que a gente, como editor, tem que prestar muita atenção na hora de publicar uma foto, né? O IPTC tem algumas ferramentas muito úteis no site, que eu acho que podem ser bem legais para o público aqui, espero que seja, né? Não vou me detalhar muito, mas assim, um deles é um verificador de metadados, porque assim, cada software lê alguns campos, é raro o software que lê os 62 e vai te mostrar de cara. Então, você pode ir no site do IPTC, subir uma imagem e pedir para ele falar quais campos aquela imagem tem preenchida. E no IPTC a gente tem... então, por exemplo, aqui, eu peguei uma imagem dessa agência de fotografia que chama Foto Arena, baixei no meu computador e subi nessa ferramenta do IPTC. E ele trouxe ali, aqui do lado esquerdo, todos os campos que estão preenchidos. Essa ferramenta tem já um plugin, então vocês podem, só para Chrome, por enquanto, não tem para outro browser, mas instalando esse plugin com o botão direito, vocês podem já acionar diretamente a ferramenta de buscar o metadado, para saber se aquela imagem tem ou não metadado embutida. No site do IPTC tem os testes de interoperabilidade, que são super importantes. Eu vou falar só do primeiro, porque os outros são decorrências desse primeiro. Então, assim, tem uma imagem, um JPEG lá com o último padrão, todos os campos estão preenchidos, os 62. Então, vocês podem baixar e abrir no software que vocês estão usando. Então, aqui, por exemplo, eu abri no Photoshop. Aqui, eu abri no PhotoStation. Aqui, eu fui no Flickr e comecei a ver quantos campos o Flickr é capaz de trazer. Então, para vocês verem... Então, assim, para vocês verem que é a mesma imagem. O que o Photoshop leu, o que o PhotoStation leu, o que o Flickr leu. O PhotoStation é um DAM, então a gente consegue customizar a visualização. Mas, assim, é muito importante vocês saberem que um arquivo que vocês estão usando pode ter um monte de informação embutida, para o bem e para o mal, tá? Outra ferramenta útil do site é uma lista de softwares e como eles leem os metadados. Eu peguei aqui uma comparação entre, acho que os mais conhecidos aqui do público, é o Bridge, o Photoshop e o Lightroom. E pedi para ele comparar. Então, ele põe numa listinha de colunas ali e compara. Então, eu destaquei em vermelho como as 3 plataformas leem corretamente os principais dados, aqueles que o IPTC recomenda que sejam preenchidos. Já
nas 2 linhas ali abaixo do primeiro retângulo, vocês podem ver que tem um vermelhinho ali, que é justamente são os campos de acessibilidade, que ainda não estão incorporados. Então, demora um tempo entre você definir um padrão e realmente todo o mercado se adaptar àquilo. Outra parceria super importante é com o Google. O Google, desde 2018, tem uma proximidade com o IPTC bem grande, agora mais forte ainda. E desde 2020, se não me engano, tem o filtro de busca por material licenciável e o selo de licenciável. Não sei se todo mundo está vendo ali no retangulinho. Você pode ver uma imagem que pode ser licenciada. E você pode visualizar, inclusive, alguns campos. São 6 campos que o Google está mostrando atualmente. Então, ali você pode ver o crédito, você pode ver o representante dos direitos. Tá? Redes sociais e compartilhamento. Vou falar bem rápido. Nas colunas, a gente tem uma análise sobre a leitura do metadado pela plataforma. Tá? Eu peguei as principais, isso aqui é uma pesquisa que o IPTC faz com recorrência. Vale a pena destacar o Instagram. Vocês podem ver a linha do Instagram, é tudo não. O Instagram gera uma imagem nova quando a gente publica. Ele não publica a nossa imagem. Então, vai tudo vazio. Você pode preencher tudo e o Instagram vai deixar tudo vazio. O LinkedIn também. O LinkedIn não está na pesquisa, mas eu testei esses dias, subi tudo com metadado, baixei e estava tudo vazio. Então, assim, a gente tem que ter ciência disso e a gente tem que se colocar e exigir do mercado, né? Para finalizar, o que eu gostaria de falar? Eu acho importante, quando se pensa numa fototeca, garantir 3 coisas. Que as informações que já estão nas imagens não se percam. Então, é o tal do texto que está no envelope, é o tal do texto que está atrás da foto. Essas fotos eu fiz agora no final do evento. Tá? O preenchimento do mínimo dos 4 Cs mais a data e a interoperabilidade de informações com quaisquer plataformas ou software. A gente sabe que nenhuma empresa hoje em dia trabalha com um software só. Todos os lugares você tem vários. E é muito importante que eles se comuniquem. E ao decorrer do tempo também, quando tiver essas trocas, né, de gestão. E aí essas fotos também eu achei muito, muito legal de trazer, porque a gente passou lá 3 dias discutindo tecnologia e fotografia. E no último dia descemos nesse subsolo do jornal. E esse é o último funcionário do jornal. Eles já foram em 30 fazendo o clipping, né, e guardando as fotos. Um cara fantástico, ficou horas contando histórias para a gente. E o que é mais bacana é ver que todos os princípios do que ele segue é o que a gente segue no digital. É contextualizar, é não perder informação e é conseguir achar. É isso. Boa tarde, todas, todos, todes. Fiquei até nervosa agora, como passa rápido 20 minutos, né? Adorei. Eu sou Laís Almeida, estou como diretora de projetos na Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Não sei se tem alguém cego ou com baixa visão aqui, mas sou uma mulher negra, de pele clara, o cabelo black power, assim, de lado para a direita. Tenho um alargador metálico na orelha esquerda, um brinco pendente de búzios na orelha direita. Uso um vestido jeans bege, com um bolso na altura do busto, manga curta e botões ao longo. Estou com um sapato de couro preto. A gente faz esse exercício mesmo que não necessariamente tenha, né, para a gente não esquecer. Queria primeiramente agradecer, saudar a mesa. Gostei muito da apresentação, não conhecia a maior parte das informações. Obrigada, Denise. Agradecer a mesa, agradecer a organização do seminário, nas figuras do Marcos Issa e do João Uxa, agradecer ao SESC São Paulo e o centro, que é esse gigante, né, o SESC São Paulo, e o Centro de Pesquisa e Formação, que é essa unidade tão singular, né, na rede SESC. Eu também já trabalhei no SESC, então trabalhei no SESC Bahia.
Então, acompanho assim, a grandiosidade dessa instituição e dessa rede, a capilaridade, né? Que a gente consegue alcançar, um trabalho único, perene. Então, agradecer na figura ali do Éder, que está lá atrás, Éder Martins. Dizer que eu não sou uma pessoa da área técnica da fotografia. Quando a gente recebeu o convite, né, ficou muito honrado. Falei, claro, topamos, independente do que quer que seja, do ponto de vista das políticas para a fotografia, em reverência ao histórico que a Funarte, enquanto instituição nacional, tem no campo da fotografia, ainda que tenhamos muitos percalços ao longo do nosso caminho. E dizer que para mim é uma honra estar aqui com figuras tão importantes, né, do campo. Eu vi, não sei se está mais, mas o Sérgio Burg, que foi diretor do antigo CCPF da Funarte. Então, aqui tem pessoas que acompanharam, inclusive, muito mais que eu, a trajetória do campo da fotografia na Funarte, na Fundação Nacional de Artes. Então, eu vou fazer uma breve contextualização institucional da Funarte. Então, minha fala é uma fala institucional e aí ir para as ações que a Funarte desenvolveu e tem desenvolvido atualmente. Agradecer também a presença da Mônica Maia, da Rede, e Maurício Cândido, do Conselho Internacional de Museus, meus colegas de Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC. Então, e agradecer a todo mundo que está aqui. Tentar passar bem rápido pelas lâminas, tá? Então, começar assim bem do começo, porque às vezes parece óbvio, mas principalmente para as pessoas mais jovens, né, que não acompanharam esse histórico da Funarte, muitas vezes não entende que lugar se encontra a instituição, né? Então, a Funarte é uma entidade, a Fundação Nacional de Artes, uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura, o MINC, criado em 1975, tem hoje a missão de formular e executar políticas públicas para as artes do Brasil, promovendo, incentivando e amparando em todo o território nacional a prática, o desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas nas áreas das artes visuais. Isso é importante a gente entender aqui nesse contexto. Isso é parte da missão institucional da Fundação. Das artes visuais, circo, dança, música e teatro. Nesse contexto, hoje, a fotografia institucionalmente da Funarte encontra-se dentro do campo das artes visuais. Além disso, possui unidades como a Escola Nacional de Circo e o Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, que é importante aqui para a gente, também 9 equipamentos culturais nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. No decreto que recria o Ministério da Cultura, porque é sempre importante lembrar, eu faço questão de lembrar toda vez que até o início do ano passado a gente não tinha Ministério da Cultura. Então, no decreto que recria no ano passado o Ministério da Cultura, desde lá no primeiro capítulo lá colocado que é responsabilidade, né, competência do Ministério da Cultura uma política nacional de cultura e uma política nacional das artes. É muito importante essa distinção, isso é uma conquista para nós no campo das artes, né? Entender que arte é cultura, mas nem toda cultura é arte. Aí só entendendo a estrutura hoje do sistema MINC, então nossa ministra Margareth Menezes, secretária executiva, aí a gente tem as secretarias de Fomento e Economia da Cultura, Secretaria do Audiovisual, Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, Secretaria dos Comitês de Cultura, Secretaria de Formação, Livre Leitura, Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural. Isso é a instância centralizada do MINC. E as entidades vinculadas são o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aí responsável pela preservação do patrimônio tombado, principalmente, Instituto Brasileiro de Museus, Agência Nacional de Cinema, Ancine, a Fundação Cultural Palmares, a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Biblioteca Nacional, além da Fundação Nacional de Artes. E aí a gente observa que boa parte eu diria que todas essas instituições desenvolve de algum modo alguma política para acervo
de forma isolada, de algum modo, né? A gente não tem uma política unificada entre essas instâncias até então. A estrutura da Funarte também não tem muita, mas a gente tem as diretorias de linguagens específicas e 2 diretorias transversais, dentre as finalísticas, né? A diretoria de fomento e difusão e a diretoria de projetos, que é esse nome que não diz muita coisa. Essa diretoria de projetos, ela hoje é a diretoria que está responsável pelas políticas para a memória. Então, muito porque a coordenação do Centro de Documentação e Pesquisa está dentro, então, dessa diretoria. Então, políticas para a memória, as edições da Funarte e também os equipamentos culturais do Rio de Janeiro e outros assuntos transversais. Então, é uma diretoria bastante ampla que acaba, assim, na trajetória da Funarte, que tem quase 50 anos, né? Ela acabou incorporando muitos temas e muitas infraestruturas que foram sendo herdadas, muitas vezes literalmente, legadas à Funarte ao longo dos anos, né? Aí eu queria só colocar um pouco essa inversão, não vou entrar muito nisso, mas o que acontece de 2022 para 2023? A Funarte em 2022, ela tem um orçamento, isso é dados do Portal da Transparência, majoritariamente voltado à administração geral, ao programa de administração da própria Funarte, sendo a menor parte do seu orçamento voltados à execução das políticas públicas de cultura, especificamente. Então, a gente viveu um último ciclo, e aí eu estou colocando isso também, ontem foi trazido muito na mesa de abertura, sobre as descontinuidades das políticas públicas. O professor Albino Rubim, ele tem ele chama de tristes tradições, as 3 tristes tradições das políticas culturais, e uma delas é a descontinuidade. Então, a gente passou por um período em que houve uma retração do campo da finalística e uma série de extinções de instâncias que existiam na Funarte na reforma administrativa de 2022. Em 2023, a gente retoma a maior parte do orçamento para o finalística, com o maior orçamento dos últimos 10 anos. Então, esse é um pouco o percurso que a gente faz. Então, de 2023, a gente chama esse lugar de Funarte retomada, com uma estratégia de recuperação da imagem, da autoestima, da organização interna e da capacidade de formulação institucional da Funarte. E a gente retoma a ideia de uma política nacional das artes, que não começou agora. Esse processo vem de 2015, na gestão Juca Ferreira, ministro Juca Ferreira, um processo que foi interrompido em 2016, e a gente retoma esse processo com o acúmulo, né, que a gente teve ao longo dos anos, e estabelece 4 eixos para essa Política Nacional das Artes. Então, criação e acesso, formação e reflexão, memória e pesquisa, difusão nacional e internacionalização das artes. E aí, a partir daí, a gente lança, né, no ano passado, a gente, como uma forma também de entender o campo depois de 10 anos sem conferência, 10 anos, pandemia, então, entendendo que a gente está em outro momento e que não temos dados suficientes para entender exatamente a demanda, mapeamento, a gente lança 34 mecanismos no total no ano passado, que hoje a gente tem uma parceria com o Observatório de Economia Criativa para justamente se debruçar sobre essa demanda que vem a partir desses 24 mecanismos que geram 34 mecanismos que geram 24 mil inscrições de projetos. Então, hoje, 2024, a gente é o momento de olhar para esses dados e entender como se comporta o campo e o que é que faz sentido hoje. Por isso que eu falo que a gente está num momento muito privilegiado de formulação e a gente precisa de momentos como esse aqui. Aí, em 2024, a gente tem um grupo de trabalho dentro do Ministério da Cultura para
implementação dessa Política Nacional das Artes, então isso está em curso. A aprovação da implementação da Política Nacional das Artes com proposta da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que foi a retomada da conferência 10 anos depois da última realização, e a aprovação dos sistemas setoriais das artes como proposta da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Essa perspectiva setorial é bem importante, porque há uma disputa muito nítida no campo da fotografia em relação a uma desagregação das artes visuais, né? E isso é uma coisa que é isso, precisa de acúmulo e precisa de momentos como esse. A atuação da Funarte no campo da formação para a preservação fotográfica. Então, a gente tem, historicamente, né, existiu o Instituto Nacional de Fotografia, o Infoto, que era parte da Funarte. A atuação planejada da Funarte no campo da fotografia teve início em agosto de 79, com a criação do Núcleo de Fotografia, a partir de proposta de Zé Araújo, que viria a ser seu primeiro coordenador. Em 1984, o Núcleo foi transformado em Foto, tendo Pedro Vasquez como primeiro diretor. Além de projetos históricos como as Semanas Nacionais de Fotografia e o investimento em publicações, o Infoto dedicou especial atenção à formação de recursos humanos, tanto no aprimoramento dos profissionais já existentes, quanto na formação de novos técnicos. Assim, existe uma coordenadoria de ensino e pesquisa da fotografia no Infoto, que procurou apoiar iniciativas educativas em todos os níveis, desde os cursos livres até as discussões a respeito da criação de cursos universitários de graduação e pós-graduação. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que é uma lacuna até hoje, assim, são muito escassos os cursos existentes e pouco capilarizados pelo Brasil afora, né? Então, eles hoje até existem, mas a gente tem pouca capilaridade, muita concentração principalmente no Sudeste. Com a instituição da Funarte em 1990, transformando-se em IBAC, isso foi governo Collor, né, que extinguiu uma série de instâncias. O Infoto também foi extinto nesse momento. Então, a gente perde essa instância específica para a fotografia no âmbito da Funarte. Isso tudo eu nem tinha nascido, tá, gente? Pareço... Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, CPF, Funarte, foi criado como parte do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia no Instituto Nacional de Fotografia, resultado da cooperação técnica entre o Instituto do Patrimônio Histórico, IFAM, e a Fundação Nacional de Artes. As políticas de conservação preventiva de acervos fotográficos foram introduzidas nas instituições brasileiras pela Funarte no começo dos anos 80, como parte de um programa nacional e tal. Aí tem um pouco... nesta ocasião, um centro técnico foi criado no Rio de Janeiro, o CCPF, para ser o braço operacional destas políticas. Então, existia um centro de formação com sede própria em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para quem conhece. Um centro com autonomia, né? Ele prestava, inclusive, serviços externos. Foi muito importante no âmbito da conservação, no momento em que não havia instituições, né, que trabalhassem. Então, foi bastante... Então, um seminário internacional. O CCPF atuou como referência na área, sendo a instância responsável pela implantação e consolidação da conservação fotográfica no Brasil, com atribuições de preservar a memória fotográfica brasileira, fomentar e criar núcleos regionais, formar pessoal técnico especializado, pesquisar e estabelecer procedimentos, soluções, sistemas e métodos para a conservação e difundir essas informações. Mais de 3 mil alunos foram atendidos pelo CCPF Funarte ao longo de mais de 30 anos de funcionamento. Após a perda da sede própria e da força de trabalho ao longo dos anos, a instância foi oficialmente extinta na reforma administrativa de 2022. Outro aspecto no estímulo à produção e difusão de conhecimento na área da preservação foi o surgimento das bolsas Funarte, e aí aqui a gente tem o próprio Marcos, isso está desenvolvendo pesquisa, temos José Carlos ali do arquivo Zambi, tudo bom? Pela Bolsa Funarte Solange Zúñiga, mas aqui fala um pouco do histórico, né? A Funarte foi a primeira instituição brasileira a criar um programa específico de bolsas na área da fotografia.
em maio de 1984, visando celebrar de modo produtivo a criação do Infoto, foi criada a Bolsa Marc Ferrez. A Bolsa Marc Ferrez deu origem ao atual Prêmio Marc Ferrez, que ainda acontece até hoje, como importante mecanismo de apoio à produção e reflexão fotográficas. Em 2019, a Funarte lançou o edital Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga, atualmente em sua 3ª edição. O edital conta hoje com 4 módulos de concorrência. Aí é importante para a gente, oferecendo 6 bolsas de R$45.000 cada. Isso foi a última edição, né? Para projetos e ações e estudos nas áreas de conservação e restauração fotográfica no Brasil, digitalização e preservação digital de acervos fotográficos no Brasil, processos fotográficos históricos dos séculos XIX e XX e gestão da preservação de acervos fotográficos no Brasil. Antes mesmo da bolsa, e a gente vai falar dele, o CCPF cria sua coleção Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica. Vi assim, várias pessoas assim, ó. Isso é muito incrível, assim, é impressionante o alcance dos cadernos técnicos. A gente recebe retornos dos lugares mais variados, mais distintos. Impressionante como ele chega e como ele cumpre um papel fundamental de uma bibliografia básica sobre a conservação fotográfica, né? Então, ele é criado com esse intuito de popularizar um pouco isso que o Marcos estava colocando, né? De que é importante que o fotógrafo saiba, desde que ele clica, como é que ele... Então, ele tem esse intuito de ser... Ele é criado primeiro com uma apostila, xerocada, mimeografada, não sei o que era na época. Então, como apostilas, com linguagem simples, bem fininho, assim, feito justamente para que ele corra aí o Brasil e seja o mais popular possível, né? Então, é um legado importante que a gente retoma. Então, mesmo com a extinção do CCPF oficialmente, né? Então, ele é extinto em 2022, muita gente pergunta, e o CCPF? Já não existia. Ele foi extinto oficialmente, a instância, né? Lá o nome, mas a estrutura, ela já estava desidratada, sem força de trabalho. Está aqui Isabel Mendes, a nossa chefe da divisão de preservação, o que se tornou o antigo CCPF. Então, ela era coordenadora na última gestão do CCPF que existiu, que está aqui na militância. Obrigada, Isabel, por estar aqui. E muito responsável, né, também por essa retomada dessa última edição, que foi paralisada em 2022. Então, ela foi aberta, houve inscrições e não houve retorno. E quando a gente chegou, estava no meio do caminho, as pessoas perguntando, e a bolsa? E a gente, meu Deus, o que foi isso? E a gente retoma essa edição de 2022, aí com compromisso, né, com as pessoas que se inscreveram, e a gente dobra, na verdade, a quantidade, né, de contemplados previstos, mas isso vai ser no próximo slide, eu acho. Aí o dicionário técnico da fotografia clássica, aí está disponível para consulta online, mas todos os cadernos técnicos também. 3 minutos, obrigada. O dicionário foi elaborado por Pedro Vasques, contendo mais de... Então, assim, vocês veem que a história dos departamentos de fotografia na Funarte são um luxo, né? Assim, as pessoas que ocuparam são as referências no campo da fotografia. O mestre Walter Firmo foi presidente Presidente é ótimo. Foi diretor do Infoto também. O dicionário foi elaborado por Pedro Vasques, contendo mais de 1000 verbetes, com significado de termos técnicos da fotografia clássica e a definição de seus instrumentos, processos e elementos estruturais. A fotografia clássica é aqui compreendida como pré-digital, desde os primeiros processos do século XIX até as tradicionais fotografias de base química e suporte de papel película. E aí, os cadernos técnicos da coleção
como que era, a apostila 1, 2, 3, 4, 5, ali até o 5. Depois ele vira... Eu até eu trouxe ali o volume 8, só para passar, assim, quando ele começa a se tornar mais uma publicação específica do que uma apostila. E aí, com a retomada do Solange, a gente também retoma o andamento para a publicação do volume 9, que também já estava em andamento quando a gente chegou, e a gente lança em 2023 o volume 9, que é do Milá, feita através da Bolsa Funarte. Então, a Bolsa Solange Zúñiga, ela hoje oferece subsídios, os textos que são gerados pelas pesquisas da Bolsa, eles podem se tornar cadernos técnicos publicados pela Funarte. Então, esse foi o último volume, Preservação de Fotografias Nato-Digitais. Tem um QR Code aqui, porque a gente fez somente e-book. E aí a Bolsa, que como disse, foi retomada, paralisada em 2022, já falei sobre isso, e a gente retoma, lança o volume 9, aí é sobre a suplementação de 100% do valor, passando de 6 para 12 bolsas. Então, hoje, 2024, a gente tem essa missão de acompanhar esses 12 projetos que estão em andamento de pesquisa, que se tornarão cadernos técnicos. E aí, um pouco histórico, desde a sua criação, em 2019, o edital já concedeu 32 bolsas para ações e pesquisas nas áreas da conservação e preservação fotográfica, beneficiando projetos em todas as macro-regiões do Brasil. Aqui é só a gente vai terminar aqui agora já, só para extrapolar um pouco, dizer que, então, a memória colocada por essa gestão, né, por nós, nesse lugar de importância como os 4 eixos prioritários da Política Nacional das Artes. Então, a gente está, nesse momento, em desenvolvimento no programa Funarte Memória das Artes. Então, a gente teve o Prêmio Funarte Mestres e Mestres das Artes. Tem uma pessoa da fotografia, que é o Felizardo, do Rio Grande do Sul, que foi premiado, mestre. É um prêmio voltado a pessoas com mais de 60 anos, né? Então, é um pouco um apontamento para a importância de termos políticas públicas também de proteção aos nossos mestres. Isso é um processo que eu não vou entrar agora sobre a nova sede do Centro de Documentação e Pesquisa, mas quando a gente chega, a gente tinha uma mudança paralisada e a gente retoma e já está numa nova sede, com expectativa de... Então, o acervo ficou fechado por 3 anos, então, num prédio interditado, com todo tipo de problemas. Então, assim, a questão dos acervos, eu sei que a formação aqui é o foco, mas hoje a gente estava lá na Cinemateca, né, fazendo uma visita, porque a gente tem muito que pensar sobre como conduzir as políticas públicas para acervos, porque é algo gigantesco que está cada vez maior com a questão digital, assim, né? E, por fim, o mapeamento de acervos, a gente justamente entendendo isso, e eu achei muito bacana o vídeo, né, que a produção do seminário fez. Eu acho que isso se integra ao mapeamento, assim, eu acho que vamos conversar. O mapeamento de acervo de arte no Brasil, realizado pela Funarte em 2023, mapeou cerca de 300 acervos. Não foi um mapeamento nosso, foi uma convocatória, né? Então as pessoas se inscreveram, então a gente recebeu cerca de 300 inscrições, justamente com o intuito de dimensionar o volume, a natureza e as necessidades das iniciativas, porque a gente ainda observa, como apareceu no vídeo, que o sentimento de necessidade ainda é distinto entre os grupos e o entendimento do que é necessário ser feito também. Então, tem gente... Então, uma das perguntas era: você deseja vender o seu acervo, doar? O que é que você precisa, assim, né? Você quer incentivo para você mesmo conservar, assim, né? Qual é exatamente? Então, o CEDOC, ele tem hoje quase 2 milhões de itens. É uma coisa gigantesca. A maior parte é do teatro, considerando aí a história da Funarte, que é muito perpassada pela antiga Fundacem, e Inacem e Fundacem, as instituições todas que foram extintas antes.
que era a Fundação Nacional de Artes Cênicas. Então, a gente tem mais, que é também outra questão que a gente precisa ter em mente na hora da gente fazer as formulações aqui, pensar a fotografia enquanto linguagem, e a artística, linguagem, e a fotografia enquanto suporte. Porque a fotografia está nos acervos, quase, né, na maioria dos acervos de quaisquer outras naturezas. Então, enfim. No mais, para a formulação de políticas públicas, aqui tem um pouco do... Mas essa sistematização ainda não está finalizada, a gente vai reabrir a convocatória, a gente vai fazer a gente fez uma primeira etapa para entender mais ou menos o que a gente tinha, a gente vai reabrir. E, como disse, acho que... vazou lá. Como disse, assim, acho que a gente está num momento privilegiado, histórico, de formulação. Estamos em elaboração do novo Plano Nacional de Cultura, que, com subsídio da conferência, da 4ª Conferência, que vai orientar as políticas públicas nos próximos 10 anos, as políticas públicas para a cultura nos próximos 10 anos. Então, isso está acontecendo agora, em 2024. Tem que finalizar em 2024, porque o plano anterior vence. Então, isso precisa ainda ir para o Congresso, para virar lei. Então, estamos nesse momento assim, de formulação do Plano Nacional de Cultura, da Política Nacional das Artes, da reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural. Então, assim, finalizando, então, esse é o momento de fazer um seminário como esse, e a gente vai realizar um seminário da Política Nacional das Artes, e eu queria convocar, vai ser aqui em São Paulo, provavelmente, em setembro, e eu queria já, desde já, convocar todos, colocar a Funarte à disposição como parceira para a gente pensar junto. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Laís. Excelente. Eu queria dar um depoimento aqui. Nos anos 80, a Funarte fez o primeiro simpósio, não sei como é que chamava simpósio, de preservação de fotografia no Brasil. Eu participei desse negócio, eu era um moleque começando a fotografar, quase desisti de ser fotógrafo, porque eu mal tinha dinheiro para comprar uma câmera e descobri que tinha que ter ar-condicionado, desumidificador, papel, um pH neutro, não sei mais o que, um monte de coisa para guardar meu material. Eu quase desisti de ser fotógrafo ali, por culpa da Funarte. Mas ainda bem que a gente está aqui, né, que a gente continuou. E assim, agradeço demais, porque não é pessoal. É assim, se no Brasil a gente fala, o museu tal cuida bem de fotografia, ele cuida bem de fotografia graças aos conhecimentos que o CCPF difundiu ao longo de 30 anos de existência. Entendeu? Eu acho que assim, os museus, os fotógrafos, as instituições do Brasil, elas devem muito a todo esse material, todo esse processo educativo que a Funarte gerou para todos nós e continua gerando agora com os cadernos técnicos retomados. E aconselho demais todo mundo dar uma olhada nesse caderno técnico que o Milar escreveu, que se chama, como é que chama? Preservação digital? Nato Digitais. Cara, que é sensacional, é muito bom, acho que é importantíssimo baixar, fazer o download e ler. Né? Fazer o download só não funciona, tem que ler. E agora a gente está nesse momento assim, de trilhões de fotos sendo produzidas e a gente precisa de informação, precisa de metadados, senão a gente não vai encontrar mais nada. Não adianta preservar os arquivos se você depois não sabe o que tem dentro deles. Pode voltar aquele slide só para passar. Gente, vocês sabem o que é isso aí? São fotografias sem metadados. Você quer beber uma cerveja ou quer beber um Guaraná de Jesus? Entendeu? O rótulo é o metadado. É como se faz para você encontrar sem ter que abrir todos os arquivos para saber o que tem dentro. É bem isso que a gente tem que fazer. Senão são milhares de latinhas sem informação. Essa foto eu fiz em Goiás, no Mercado Velho de Goiás, e estava um velhinho lá com 1 milhão de... Tinha uma outra frase, já fiz 172 coleções, e aí essa frase só falta organizar. E o cara estava dormindo ali. Eu acho que a gente está quase que nesse estágio da fotografia. Então, espero que a gente dê um passo à frente para continuar. Perguntas abertas, quem quiser, por favor. Sou a Mônica Maia. Prazer estar aqui. Parabéns pela mesa. Obrigada, Denise, Laís, Cissa.
Sou uma grande lutadora do IPTC, 25 anos dentro de redação de jornal, quando os fotógrafos não escreviam nem o mínimo atrás da foto. Mas não é bem uma pergunta, eu queria, já que vocês vão abrir de novo, já que a Funarte vai abrir de novo o edital de mapeamento, porque foi uma coisa que passou um pouco rápido, e eu senti que o resultado de fotografia foi muito pequeno. Então, eu acho que a gente podia sair daqui com um compromisso de que quando vocês abrirem esse edital novamente, da gente fazer uma força-tarefa nacional para que todo mundo, né, todas as pessoas que tenham acervos fotográficos, sejam filmes, papéis, digitais, não importa, se inscrevam, porque só a partir da leitura, né, da sistematização dessas informações é que eu acho que a gente consegue colaborar com a Funarte nas políticas públicas. Então, é mais assim, vamos sair daqui com um compromisso de reverberar no Brasil inteiro para que todo mundo preencha o mapeamento que a Funarte vai lançar muito em breve. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os envolvidos nesse seminário. Acho fundamental a gente conseguir se reunir, discutir, compartilhar as nossas experiências. E eu queria também trazer aqui um pouco da minha experiência. Eu sou Joana Americano, eu coordeno o Núcleo Digital do Moreira Salles, e acho fundamental a gente discutir aqui a formação de fotógrafos e profissionais que possam atuar na área de organização, digitalização e preservação de acervos, né? Até porque com conhecimento e criatividade eu acho que a gente consegue desenvolver diferentes estratégias para enfrentar os nossos desafios. E no caso da digitalização, especificamente de acervos físicos, pensando no acesso e na difusão, eu gostaria apenas de mencionar duas estratégias que a gente já desenvolveu. Em 2021, o Instituto Moreira Salles, junto com o Goethe Instituto de São Paulo e o Wiki Movimento Brasil, criou um manual de digitalização de acervos com o uso de celulares. Esse manual está disponível, ele é livre para download, livre para uso, e nele a gente explica como que a gente pode fazer digitalização de acervos físicos com o uso de celulares e como que a gente sobe esses arquivos nas plataformas Wiki. E também para ilustrar uma segunda estratégia que já vai para um outro extremo e que, é claro, necessita de um aporte financeiro mais significativo, é o uso de câmeras de alta resolução para a digitalização em conjunto de material de base flexíveis, negativos e positivos. Então, atualmente, a gente adquiriu uma câmera 150 megapixels e a gente digitaliza os acervos negativos e positivos em print files organizados, já codificados em print files, e a partir desse arquivo, a gente, com o uso de um algoritmo, extrai as imagens individualizadas numa resolução muito boa para visualização em tela e até para pequenas publicações. Ou seja, são duas estratégias que vão de um extremo ao outro. Então, de novo, discutir a formação, compartilhar nossas experiências e nossos conhecimentos, acho que é fundamental para que a gente consiga driblar, né, todas as nossas dificuldades. É isso. Obrigada. Boa, Joana, obrigado. Depois, se puder, compartilha com a gente aonde você falou que está esse material de divulgação. Museu Portátil, edição de bolso. Beleza, boa. Opa, tudo bom? Bom, eu sou Caetano, eu sou filho do Djalma Corrêa. Meu pai foi um músico percussionista e, ao longo da carreira dele, ele fez uma série de registros de cultura popular brasileira, incluindo um acervo de imagens de mais de 10 mil itens que a gente vem trabalhando. Assim, uma coisa que eu queria falar, assim, um depoimento que eu acho bacana, é quão importantes são esses cadernos técnicos, né? Durante a pandemia, eu fiz minha autoformação em preservação e digitalização de acervos, porque eu ficava que nem um maluco lendo tudo que eu via pela frente. Então, todos os cadernos técnicos da Funarte, esse que a Joana falou também é maravilhoso, tem também os vídeos, que eu acho muito importante, né? Mas, assim, a gente tem uma formação disponível online gratuita em várias instituições. O IMS é uma, mas tem várias outras também, né? Cada uma com seu foco.
tem esse do Goethe, também tem manuais internacionais também, que quando você consegue ler em inglês, também vale a pena. No Small Museums do governo do Canadá, assim, é uma pérola, né? Assim, eu tive o privilégio de ser assessorado por pessoas muito boas que iam me mostrando o caminho das pedras, assim, mas isso está disponível para todo mundo. Small Museums, How to Manage Collections. Sobre metadados, assim, eu tenho uma provocação para fazer para o Issa e também uma pergunta para a Laís. Assim, uma coisa que durante esse processo de digitalização que a gente está fazendo do acervo do meu pai, o Issa sempre me vendia essa coisa dos metadados embutidos, assim, e eu ficava meio com o pé atrás por essa transição tecnológica que eu vi. O meu pai, ao longo de toda, né, a vida dele, era um entusiasta tecnológico e sempre preocupado em como fazer essa, né, que o termo é migração de suportes do acervo dele. Então, assim, chegamos em 2019 e eu tinha uma coleção de zips, né, de disquetes zips, com todo o acervo dele digitalizado nos zips. Eu só não tinha onde ler o zip, né? E assim, quando eu fui conseguir um drive de zip, 70% já tinha se perdido por, né, dano estrutural no drive. Enfim, por aí vai, CD, DVD, tudo isso. Então, tem uma coisa assim que eu vi nas próprias gravações que ele tinha em fita de áudio, rolo, né? Algumas a gente não tinha identificação, mas algumas tinha no início falando o que era, né? E assim, nessa minha prática de fuçar acervos e tal, por exemplo, quando eu fui reproduzir lá Banda do Corpo de Bombeiros, gravações da Casa Edson, eu sei que é a Banda de Corpo de Bombeiros e a da Casa Edson. Por quê? Porque o metadado está embutido no próprio suporte de reprodução da mídia. Eu acho que é o lugar mais estável possível, porque se tu perde a mídia, tu perde o metadado junto. Mas tu não tem como desassociar um do outro. Então, em imagens, por que não, como o Marco Ferrez, botar no foot, né, no pé da imagem, uma descrição básica, mínima, né? Eu sou defensor disso. Quando eu estou digitalizando o acervo do meu pai, a parte de áudio, eu pego um microfonezinho e falo, acervo de Djalma Correia, eu falo um número único, que eu achei que o melhor número único é o dia e a hora. Então eu falo 2022, 0516, 1923. Isso é um número único, ele não vai se repetir. Já está no formato de reprodução. Então, assim, são práticas que eu acho que a gente pode ir desenvolvendo na própria o trabalho, né? Assim, esses manuais são sensacionais, mas assim, quando tu tá ali na lida direta, tu pode encontrar estratégias que são mais simples. Você não precisa de um software gerador de número único. Você pode olhar a hora do celular, entendeu? Enfim, eu defendo os metadados, né, não só embutidos, mas no próprio suporte de reprodução da mídia. Fica a minha contribuição aí. Mas no próprio suporte da mídia, Caetano, você vai ter que ouvir aquele suporte para saber o que tem naquela mídia. É igual abrir as latinhas para saber o que tem dentro qual é o refrigerante ou a cerveja. Metadado, a função dele é rotular. Se você tem uma caixa com uma fita de música e você tem uma etiqueta dizendo o que tem naquela fita, você não precisa ouvir a fita. Imagina você ouvir 1 milhão de fitas para descobrir qual é o som que você está procurando. Ela falou um tempo atrás de 10 anos trabalhando numa empresa, inserindo metadados, numa estrutura, e aí uma outra empresa pegou isso, não deu uma continuidade ao software que ela estava usando, e tudo isso se perdeu, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai gerar um banco de dados, você tem que muito pensar na maior interoperacionalidade possível. Você falou essa palavrinha, eu fiquei emocionado. Porque, assim, beleza, vamos apostar na inserção de metadados pelo Lightroom, gerando no Bridge. E aí, como é que você transpõe isso para outras bases no futuro? Não agora, isso não é uma questão. Mas no futuro, alguém vai herdar o acervo do meu pai? Todo o trabalho que eu tive de inserção de metadados, isso vai acompanhar as mídias? Né? Eu estou apostando que sim. Então, assim, estou pensando como é que eu saio do Bridge para uma planilha em CSV que possa ser importada em Dublin Core, que possa depois ir para um DSpace da vida. Então, a gente foi lá falar com o Millar, ele descobriu um pluginzinho que sai do Bridge e vai para uma planilha. Mas, assim, é força de trabalho, não está automatizado. Então, isso é uma solução agora. Qual é a solução para o futuro de longevidade? Tem que ter uma política de migração de metadados embutidos, assim, sabe? Isso tem que estar interno na lógica de preservação, principalmente pensando na migração de suportes. Concordo com você. O IPTC está embutido nas fotografias desde os anos 90. O Photoshop foi lançado em 89, acho que em 90 eles colocaram... 90, mas já não, 91 já tinha. Eu acho que 91 já tinha. Bom, enfim...
há bastante tempo os metadados do IPTC estão inseridos, embutidos dentro das fotos, pelo Adobe, né? Eu acho que a melhor maneira de preservar é adotar massivamente esses padrões que estão sendo usados hoje. Por exemplo, os museus, outras instituições trabalham com um padrão de metadado diferente, que é o Dublin Core. E agora existem campos do IPTC que são comuns, 5 campos que são comuns ao Dublin Core. Então, por exemplo, uma coisa que pode ser muito importante para nós, para criar fototecas, existe um software livre chamado Tainacan. O Tainacan é fundamental. E o Tainacan trabalha no padrão Dublin Core. E o padrão Dublin Core tem 5 campos, que eu não vou saber exatamente quais são, mas é descrição, autor, e são 5 campos do Dublin Core que são comuns ao IPTC. Então, se você escreve a informação usando um software de fotografia, um Lightroom, um Photoshop e tal, essa informação vai ser lida pelo Dublin Core e vai ser utilizada numa plataforma como a Tainacan, que é fundamental. Exatamente. A importância da padronização é exatamente isso que você falou, entendeu? Se cada um faz de um jeito, fica muito mais difícil de se preservar. Padrão é que nem escova de dente, cada um quer ter o seu, mas não dá. Você tocou num assunto que é importante também, só completar, que a gente tem que entender um pouco de tecnologia. Minha formação não é técnica, mas no dia a dia, recebendo foto todo dia, pesquisando foto todo dia, a gente tem que aprender. Então, é isso. Ontem foi falado, né? Você não pode ficar dependendo aí do departamento de TI e falar, não, isso é problema deles. Não é, a gente tem que pegar na mão, né? E aprender e ir atrás. Né? Na unha. Na unha. Temos mais 2 perguntas, é isso? Issa, só queria checar uma informação com você. Uma vez, conversando com Daniel Augusto Júnior, ele falou para mim que todo dia ele entrava na internet para colocar os metadados das fotos dele e ele descobria quando estavam pirateando ou usando indevidamente as fotos dele, porque ele tem um irmão especializado em direito autoral. Confere isso ou existe um programa? Como é que a gente pode fazer essa checagem? Existem várias maneiras. Por exemplo, o Google oferece um processo que é de busca reversa. Você pega uma foto sua, você joga aquela foto lá e ele vai buscar no mundo aonde existe aquela foto. Então, mas ele usava números, se não me engano, porque ele tinha tipo um código dele. Você tem várias maneiras de procurar. Você pode procurar pelo nome do arquivo, mas se o pirata mudou o nome do arquivo, você dança nisso. Essa busca da imagem pela imagem é maravilhosa. Então você faz isso, essa busca de. Você acha que esse é o mais seguro, então, pela imagem? Não sei se é o mais seguro, mas é uma das boas maneiras de você encontrar suas fotos. Posso só complementar uma coisa? Agora, né, no evento, né, do encontro do IPTC, teve essa empresa que eu apresentei a pesquisa, a Matag, que está fazendo a imagem invisível, a marca d'água invisível. E o Google apresentou lá também, que está agora, está num beta, enfim, que também tem se chama Synthetic ID, que é a mesma coisa, uma marca d'água invisível, quer dizer, dentro do arquivo muda a ordem ali de 2, 3 pixels, visualmente você não vê nenhuma diferença, mas aquilo é rastreável. Então, agora é complicado, porque a do Google não é o mesmo sistema, por exemplo, da Imatag e de outras. Então, é esse o problema de não padronizar, né? Você poderia, por gentileza, depois passar essa informação? Posso, claro. Tá, claro. Obrigado, então. Imagina. É só uma colocação antes de vocês encerrarem. Está rodando alguns grupos aqui, acho que a Mônica também recebi, enviou. Se você faz parte da rede de apoio para a recuperação de acervos do Rio Grande do Sul, ou se tem interesse em colaborar com essa frente, não deixe de participar da ação emergencial de orientações e instruções para o início do resgate dos acervos do Rio Grande do Sul. O Labcom da Universidade Federal de Santa Catarina está fazendo 3 lives, fez uma ontem, outra hoje às 20 horas e outra amanhã, vão estar no YouTube. Eu vou mandar para a Silvia aqui para o WhatsApp que a gente está aqui fazendo pelo seminário. Então, quem quiser receber, só manda um WhatsApp para ela e ela vai encaminhar. Mas está rodando na rede primeiros passos para resgate em acervo de enchentes, biossegurança no resgate de acervos de enchentes e desastres naturais e preservação de acervos no Brasil. Infelizmente, o tempo acabou. Eu queria falar mais um monte, mas não vai dar não, né? Nem... Quer fazer as considerações finais? Fica à vontade. Não, eu só lembrei de uma coisa que
Joaquim falou da importância da digitalização das fotografias. Gente, um arquivo digital ele pode ser acessado por qualquer pessoa no mundo todo, teoricamente. Enquanto um arquivo físico, muito bem guardado, ele precisa de uma consulta presencial ali. Então, o digital tem essa hipervantagem. É muito fácil de você compartilhar e encontrar. E, na verdade, tudo que a gente quer é isso, é compartilhar. Então, o processo de digitalização, eu acho que é crucial para a preservação da fotografia. Tem uma última consideração. Por favor, então, eu encerrei. Obrigado. Uma última coisa que eu lembrei, que, enfim, acabei não falando, o site da Europeana, não sei quem conhece, é um site de imagens e que é muito legal, porque ele remete a vários acervos na Europa. Então, eu acho uma referência super bacana da gente ter, né, para pensar uma fototeca. Você pode ter uma base ali com uma amostra de alguns, sei lá, o que aquela instituição achou mais relevante, insere, e aí, quando a pessoa clica, já remete para o site. Então, é uma ferramenta muito bacana, inclusive de uma tecnologia também que está no Brasil agora, que é o IEF, né? IEF, que o Moreira Salles acho que usa já, né? E, enfim, que está gerenciando muitos acervos, né? Vale a pena dar uma olhada nisso também. Eu esqueci de saudar a nossa mestra Lenise Pinheiro, aqui presente, a mestra da fotografia das artes cênicas, claro que tem. Só dizer que a gente usa no CEDOC o Tainacan e a importância da ideia de interoperabilidade do Tainacan para evitar coisas como a Patrícia de Felipe ontem falou sobre o site, que a gente teve, por exemplo, algo muito importante que foi o Portal Brasil Memória das Artes, só que era um portal. Então, aquilo ali, a partir do momento que aquilo, né, você acaba perdendo, ele ainda está ali, mas ele não tem interação, né, com o banco de dados. Então, a gente está usando o software livre da Tainacan, precisa desenvolver, aprimorar e tudo mais. Aí, reforçar em relação a essa questão da recuperação dos arquivos no Rio Grande do Sul, o IBRAM lançou uma cartilha de emergência, um conteúdo, né, sobre gestão de riscos ali, como lidar naquele primeiro momento com arquivo, e também foi um grupo de pessoas, não foi o conselho, o próprio ICOM, mas tem uma outra cartilha que a gente também que é bem interessante, sobre o que fazer, que é um pouco essa coisa da formação, autoformação, né, que o Caetano colocou, inclusive também, uma honra estar aqui contigo, sobre essa gestão emergencial ali dos documentos que estão sendo perdidos. Tá bom? Obrigado. Legal. Gente, super agradeço, Laís, super agradeço, Denise, e agradeço a todos vocês que tiveram paciência até aqui. E só uma última coisa, isso aqui é só o começo, isso é só o começo, não estamos fechando nada, a gente está começando a discutir, a conversar e a pensar estratégias.